Vamos orar por ele? Meu Deus e meu Pai, é no nome de Jesus que apresentamos o teu servo, que nessa noite tem a imensa responsabilidade de trazer a tua palavra ao coração do teu povo, à tua igreja. Toma ele nas tuas mãos, unge o teu filho, abençoa, Deus, como verdadeira atalaia desses tempos, e que o Senhor possa ser com ele, Deus, aqui em cima, e que tudo aquilo que lhe disser venha do teu coração para o nosso coração. Assim oramos e o abençoamos como igreja, no nome de Jesus. Quantos querem ouvir a palavra, digam amém. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja, amém? Glória a Deus. Só reforçando que essa assistência jurídica ela é gratuita, tá? Então quem quiser comparecer, fique à vontade. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Gênesis 3, 15. Diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra que se renova a cada dia. Tua palavra nos diz em Apocalipse que flui do teu trono um rio que sai, que brota exatamente dele. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, humildemente, que o igreja, em nome de Jesus Cristo, que a terra esteja fértil para receber a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Intitulei aqui essa palavra de a brilhante estrela da manhã versus a estrela da manhã. E a gente vai, durante essa nossa reflexão de hoje, falar um pouco sobre isso. Essa passagem é interessante porque, de acordo com os estudiosos aí, os teólogos, essa aqui é a passagem bíblica que fala sobre o proto-evangélico. Uma junção de duas palavras, proto, primeiro, e evangelho, o primeiro evangelho, trazido pelo próprio Deus. Então, o próprio Deus trouxe aqui para toda a sua igreja o primeiro evangelho. Então ele, depois de algumas passagens aqui anteriores, que é de conhecimento de todos, ele traz um evangelho, uma novidade, algo que ardia no seu coração e que ele não poderia deixar de trazer para o seu povo. E isso é muito interessante porque, dentro desse ponto, antes de chegar nele, tem todo o processo da queda do homem, a qual a serpente chegou e todo mundo conhece a história. Mas antes de chegar a esse ponto aqui, eu queria trazer duas reflexões importantes que estão aí no versículo 13, que diz assim, 12 primeiro, 11. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Falando para Adão. Adão, na verdade, se escondeu de Deus na parte da tarde. A Bíblia fala que durante aquela nuvem, aquela brisa agradável da tarde, o Senhor se achegava ao homem, e naquele determinado momento ele se achegou, e ele já sabia tudo o que tinha acontecido, e ele perguntou: Adão, cadê você? E diz a palavra que Adão já tinha se apercebido, depois de comer do fruto, que estava nu e colocou ali roupas com folhas. E aqui a Bíblia fala assim, Deus perguntando para ele: ô Adão, quem que te falou que você estava nu? Na verdade ele nem estava nu, ele já tinha se coberto ali, mas ele estava envergonhado, que é um ponto muito interessante que nós ficamos quando nós desobedecemos aquilo que é uma ordenança do nosso Pai. Então, quando nós desobedecemos, a primeira coisa é que a gente fica muito envergonhado.
Ou nós ficamos envergonhados com uma proporção menor ou maior. Quando isso é só do conhecimento nosso, a nossa vergonha é menor. Mas quando a vergonha fica pública, aí vira uma vergonha alheia, né? Minha avó dizia isso. Meu filho, que vergonha alheia é essa? Ou seja, estou com vergonha do outro, por conta daquilo que ele cometeu. Então, à medida que os outros sabem, aqui nesse caso, o próprio Deus ficou sabendo e já sabia disso, mas Adão achou que ele não estava sabendo. Então, ele ficou muito envergonhado e se escondeu. E o interessante é que a Bíblia fala que o Senhor perguntou tanto para Adão como para Eva o que aconteceu. Se você observar aqui nos versículos anteriores, ele pergunta: Adão, o que houve? Ah, foi a tua mulher, a mulher que o Senhor me deu, tal. Ô Eva, o que houve? Não, foi a serpente. Mas quando ele chega para a serpente, ele não pergunta o que aconteceu. Ele já dá a sentença. Vamos lá? Aqui, ó, 14. Então o Senhor disse à serpente, depois de já ter falado com Adão e com Eva, e ele chega lá: por causa do que você fez, você é maldita. Já deu a sentença. Então, todas aquelas possibilidades que algumas, eu não digo nem religiões, mas algumas até seitas, né, que trazem a possibilidade desse anjo caído se tornar um anjo de luz, esquece isso, porque a sentença dele já foi dada pelo Senhor. Ele já é maldito. E aí vem trazendo todas as outras coisas, né? Maldito sobre os animais, tararara. Muito bem. Mas todo esse processo desse primeiro evangelho trazido pelo próprio Deus, ele nos traz alguns pontos muito interessantes, né? Primeiro, porque Adão não teve nenhum tipo de... ele não lutou em nenhum momento em primeiro preservar a sua mulher. Ele já foi lá entregando. Concordam comigo? E em várias outras passagens de algumas histórias bíblicas, nós vemos algumas defesas da família. Um caso muito emblemático, que envolve, inclusive, a vinda de Deus na figura de Jesus, foi José e Maria. José fez completamente o inverso que Adão fez. Ele, enquanto poderia entregar a mulher que chega lá grávida na frente de todo mundo e vem com a história que foi do Espírito Santo, não, para com isso. O que vão pensar de mim? O que José fez? A palavra diz que ele se afastou para evitar que ela fosse, inclusive, apedrejada. Então, o que ele estava blindando? Aqui Adão já vai lá e já... não traz nenhuma vírgulazinha de falar assim, não, deixa eu proteger, não. Adão já apresenta logo e vamos logo para frente. Agora o interessante, pessoal, olha só, é o seguinte: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Veja que o descendente dela só, a semente dela. Por quê? Porque, na verdade, aqui, ela foi a pessoa que gerou aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. E a Bíblia é maravilhosa, nesses detalhes eu fico assim, uau! A semente dela. Só a semente dela. Se discute tanto hoje, né, gente? Eu acho que a ciência deve ter mudado. Porque quando eu estudei, embora não seja a minha área, mas eu acho que eu não sou um pleno idiota nesse sentido. A ciência, isso é ciência. A ciência diz o seguinte: só existe 2 cromossomos, X e Y. O da mulher, X. Eu nunca ouvi falar em uma mulher que tenha cromossomo XY. Nunca ouvi na minha vida. Se existir, não sei. Mas só existe essa possibilidade. Mulher, uma vez
por mês, vai lá, põe o seu óvulo, cromossomo X. O homem, quase 100 milhões ali é gerado para poder se encontrar com aquele óvulo. Deu XX é mulher, acabou. É ciência. Se alguém chegar aqui e falar assim, olha, a lei de Newton não existe. Ok, então prove que não existe. Agora as pessoas querem discutir isso. Para mim não existe discussão. Ou é homem ou mulher, ponto. O que você faz do seu corpo, aí você depois vai prestar conta. Se você quer cortar ele, se você quer fazer o que você quiser do seu corpo, é outra história. Mas você ou tem um cromossomo X, ou tem XY. Acabou. Só assim, então, estão começando a mudar aquilo que era pacífico entre todos. E aí, essa discussão é interessante porque a Bíblia traz para nós, e eu não sou nem muito de falar isso aqui, não sei nem porque eu estou falando, mas vamos lá. A Bíblia traz para nós o seguinte: porém inimizade entre você e a mulher. O que é inimizade, gente? Inimizade, para mim, está bem claro. É uma pessoa que não gosta de você de alguma maneira. Seu inimigo. Para mim, também, isso é uma outra coisa que está claro. Então, porém, inimizade entre você e a mulher. Entre a sua descendência, descendência de quem? Da serpente. Então, existe descendência dela aqui nessa terra? Sim, existe descendência. Vamos só fazer assim, bem rápido, para a gente não ficar divagando muito, né? Mas Adão e Eva tiveram 2 filhos inicialmente, Caim e Abel. Caim foi lá e matou Abel. Ok. O que a palavra fala lá em 1 João? Que não sejamos maus como Caim. Mas o Senhor fala, próprio Deus fala para Caim, Caim, o pecado jaz à porta, fica atento, hein, que cresce um pouco, aí vem os serviçais do Senhor e fala assim, Senhor, o Senhor não semeou uma boa semente de trigo? Sim, semeei. O que houve? Tem joio aqui, junto. Isso aí foi o inimigo que semeou enquanto nós dormíamos. Aí os servidores, o senhor quer que nós vamos lá e arranquemos o joio? Não, arranca não. Porque se você arrancar, vai sair junto o trigo também. Deixa ele crescer, e depois que ele crescer, nós vamos amarrar o joio junto. A gente colhe o trigo e toca fogo no joio. Beleza. O que a gente aprende? E aí depois tem uma passagem muito legal, que depois a gente vai ler, nós vamos ler juntos, que já está à frente do capítulo 13, versículo 27, se eu não me engano, eu já confiro aqui para vocês, a gente vai ler aqui, nós vamos ler juntos, que eles perguntam para Cristo, Senhor, explica para nós essa parábola, mas antes de a gente entrar nisso aí, vamos compreender um pouco melhor essa parábola. Vamos logo lá nela? Vamos logo nessa parábola lá? Abre aí a sua Bíblia comigo, por favor. Acompanha comigo, Mateus 13, 24. 13, 24 a 30. Diz assim, Jesus lhes propôs uma parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono chegaram diante do patrão, falaram assim, patrão, o senhor não semeou boa semente no campo? De onde veio esse joio? Ele, porém, lhes respondeu, um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntou, o senhor quer que
a gente vá, arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque se separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem crescer juntos até que a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Beleza. Gente, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou uma boa semente no seu campo. Gálatas fala, o apóstolo Paulo fala, que aquilo que nós plantamos, nós iremos colher. Amém? Mas veja só, essa palavra, assim, eu fiquei surpreso com isso aqui, embora já conhecesse, mas embora nós estejamos semeando uma boa semente, se nós dormirmos, o que a palavra está falando? Se nós não vigiarmos, se nós não estivermos atentos, se nós não estivermos vigilantes, o inimigo, quem que é o inimigo? Lá atrás, a serpente, Gênesis, o inimigo vai plantar junto conosco, se nós não estivermos atentos, vigilantes. Por isso nós não podemos vacilar. Meu irmão, eu preciso te dizer que a guerra já está travada. Eu preciso te dizer, ontem eu estava assistindo à noite com minha esposa, Fúria em Alto Mar. As meninas foram dormir, não, meu Deus, eu não quero ver isso não, barulho de tiro, de não sei o quê. Fúria em alto mar. Nós já estamos em uma fúria em alto mar. Já estamos. Se você achar que não, me perdoe, mas ouça o que eu vou lhe falar essa noite. E eu, em nome de Jesus, peço ao Santo Espírito de Deus que abra o seu coração e o seu entendimento para aquilo que Ele quer falar a você. Meu irmão, a batalha já está travada. Não pensa que está tudo bem. A Bíblia está falando que se você não ficar vigilante, se você não ficar atento, Ele vai vir e vai plantar junto com a semente boa. E é Ele mesmo que planta. E aí continua. Enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Enquanto as plantas cresceram, trouxeram frutos, apareceu também o joio. O joio é muito parecido com o trigo. Só que dentro dele é oco. Não tem... é como se fosse uma semente oca. Então vejam, nós precisaremos crescer junto com o joio. Não há como não pensar que você não vai estar com o joio do seu lado. Por isso você tem que estar pronto. Por isso que nós temos que estar prontos. Porque o joio está aqui. E eu estou achando que está tudo bem. E eu estou achando que está tudo legal. E vida que segue. Ok, vida que segue, o joio está tomando conta. E o joio está avançando e está te cobrindo e você está achando que está tudo bem. Não está tudo bem. Por quê? Porque nós precisamos compreender aquilo que o Senhor está trazendo para nós enquanto revelação da sua palavra. Que eu tenho que ficar vigilante, que o joio vai estar comigo e que eu tenho que avançar com esse joio do meu lado. Só que esse joio não faz parte da semente boa. Existia uma regra naquela época, que está lá em Deuteronômio, que fala sobre você não plantar duas sementes em um mesmo lugar. Está lá Deuteronômio 22:9, diz assim: não plante outra semente na sua vinha, para que não se profane toda a produção, tanto da vinha quanto da semente que você plantou. Aí alguns falam, isso é Velho Testamento, não tem... Ok, é Velho Testamento. Vamos lá para o Novo Testamento, Tiago 3, 11, 12. Pode, porventura, a fonte jorrar no mesmo lugar o que é água doce e água amarga?
na frente? Pode. E responde: pode. Então, nós precisamos entender que nós não fomos chamados para jorrar duas fontes juntas. Ou é joio, ou é trigo. Ou é X, XY, ou é X. Daqui a pouco eu vou inventar o A aqui, né? Já inventaram, né? Meus irmãos, Davi, na sua grande sabedoria, em tudo que ele viveu, ele faz um salmo tremendo. E olha só que coisa maravilhosa que ele diz no Salmo 27. Ele diz assim: o Senhor é a minha força. O Senhor é. Olha a diferença que isso faz. O Senhor não dá a força. O Senhor é a força. Ele emana a força. Dele emana a força. Ele não dá. Ele é a própria força. Dele emana. É dele, é nele que nós precisamos buscar. É nele que nós precisamos nos refugiar. É ele que é a nossa fonte de refúgio. Abra aí a sua Bíblia, meu irmão. Vamos lá comigo. Não fica chateado comigo não, vai. Abra aí lá em Ezequiel 28, 14. Vamos lá. Ezequiel 28, 14. Ezequiel 28, 14. Diz assim, ó. 28, 14. Você era um querubim da guarda, que foi ungido. Eu o estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos teus caminhos. Quem que era perfeito? O querubim. Quem? Lúcifer. Lúcifer, falaram Lúcifer aí. Vocês sabiam que não tem nenhum lugar na nossa Bíblia, a não ser na King James, a palavra Lúcifer? Essa palavra Lúcifer só tem escrita na Vulgata. Aqui na nossa Bíblia não tem escrito Lúcifer. Aqui o que tem escrito, nós vamos ver, que inclusive eu intitulei lá, pastor Josué sempre me pede, a estrela da manhã. A estrela da manhã. Quem quiser descobrir essas coisas, tem lá no curso de doutrina, hein? Estou dando só umas pílulazinhas aí. Então, olha lá. Andava no meio das pedras brilhantes, você era perfeito nos teus caminhos. Havia pecado aqui? Nenhum. Nenhum. Volta um pouquinho, olha no versículo 12. Você era o modelo de perfeição, o Senhor falando. Cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Você estava no Éden, olha só, modelo de perfeição. Aí versículo 15, você era perfeito desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Até que se achou iniquidade em você. Quem? A serpente. Lá do início, que nós lemos, a serpente. Muito bem, agora olha só, vamos de novo aqui dar uma passeada. Eu acho que nós já lemos Isaías, não? Então vamos lá, vamos para Isaías. Isaías 14, 12. Isaías 14, 12. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã. Aqui, ó, estrela da manhã está se referindo a quem? Satanás, Lúcifer. Só tem Lúcifer lá na Vulgata, que é a tradução do hebraico para o latim. E na King James, que também na tradução eles colocam Lúcifer. Na nossa aqui não tem. Veja como você foi lançado por terra. Você que debilitava as nações. Agora olha por que isso aconteceu. A maior das perfeições, um querubim. Acima dele só vinha o arcanjo. Porque tem hierarquia de anjos.
Então o arcanjo Miguel era o top do top. É tanto que quando a batalha, o negócio pegou fogo, mandou o Miguelzão lá, botou o pé na porta e resolveu o problema, lá em Apocalipse, né? Quando foi expulsar Satanás. Então, olha só o que fez com que ele virasse e deixasse de ter toda essa perfeição. Olha aí no versículo 13, o que fala? Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono. Ele mesmo ia exaltar o trono dele, olha aí. Eu exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha o que fez ele cair e deixar de ser a criatura perfeita. Agora, Deus é fantástico, né? Isso é maravilhoso. Gente, agora essa você tem que abrir. Guarda essa. O que ele é? Uma estrela da manhã, certo? Olha o que o próprio Jesus diz a respeito dele. Apocalipse 22:16. É o último capítulo da Bíblia. 22:16. Se alguém vê... Eu estou em lugar errado, estou em João. Só um minutinho. Apocalipse 22:16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunha dessas coisas a vocês, nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Ele é a brilhante. Ele é a brilhante. O inimigo das nossas almas era a estrela da manhã. Era, porque não é mais. Era. Tá bom? Então, o nosso Senhor Jesus, Ele mesmo se autodenomina como a brilhante estrela da manhã. Ele é a nossa brilhante estrela da manhã. E Ele continua sendo. Sabe por quê, meu irmão? Porque Ele é o alfa e é o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é o todo-poderoso. É a rosa de Sharon. Ele é o Deus todo-poderoso que venceu a morte. A Ele todo joelho se dobrará. A Ele todo o ser humano se curvará. Ele é o Senhor. A Ele toda honra, a Ele toda glória. Meu irmão, recebe essa palavra agora, e eu peço em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, abra o ouvido do teu povo, para que eles entendam essa palavra e o poder que ela tem, que está lá em João, capítulo 8, versículo 36, meu irmão, se o Senhor te libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Ele te libertar, Ele que venceu a própria morte, acabou. Peça a Ele que Ele te libertará. É Ele que é todo poderoso. Dele vem a chave. A palavra diz que no cinturão dele está a chave da vida e da morte. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Vamos dar uma salva de palmas para esse Deus. Aleluia. Água viva, pão da vida, alfa, ômega, o bom pastor. Esse é o nosso Deus. Aleluia, é a brilhante estrela da manhã. Aleluia, glória a Deus. Vamos voltar para o nosso texto inicial, vamos lá para Gênesis. Aleluia. Porém, inimizade e a sua semente e a semente da mulher. Satanás, ele vem do hebraico, que quer dizer adversário, inimigo. Diabo vem do grego, que quer dizer acusador, difamador. Do latim,
quer dizer portador da luz. Por isso que o padre Jerônimo colocou lá como Lúcifer, né? Portador da luz. Então, nós temos aqui o nosso inimigo, porque Satanás, a tradução de Satanás é inimigo. E quem que é o nosso inimigo? Vamos pensar na nossa parábola do joio e do trigo. Quem que foi lá semear? Foi quem? O inimigo. Quem que é o inimigo da nossa alma? Satanás. Ele é o nosso inimigo. E nós precisamos fazer com que essas estratégias que ele põe na nossa mente e pensarmos que está tudo bem, que está tudo certo, que está tudo ok, vamos esquecer disso, gente, porque nós ou estamos aqui ou estamos aqui. Nós temos duas possibilidades, como a palavra falou. Ou nós estamos na linha que adora o nosso Pai, ou não. Eu queria te dizer que tem muita gente que não vive o plano de Deus, ou os propósitos do Senhor, porque quando começa, é atacado severamente. E isso faz recuar. Não recue, meu irmão. Avance. Avante, Igreja de Nova Vida do Guará. Avante com o nosso Pai, com a nossa brilhante estrela da manhã. Não recue. Não recue. Embora os ataques aconteçam. Eu estava vindo uma palestra essa semana, estou fazendo um curso, e aquele senhor do tempo, que até ele tem vários livros, cara dono de muitas empresas, tem um livro bem famoso dele, já foi nessas redes de televisões aí e tal, e ele estava falando. Ele falou uma coisa muito interessante, até compartilhei com a Eline depois, com minha esposa. Ele falou, ele errou em um único detalhe. Ele diz assim, sabe por que as pessoas não usam adequadamente o tempo, ou acabam se desesperando por algumas coisas? Porque as pessoas colocam o centro das coisas no lugar errado. Aí ele deu alguns exemplos. Por exemplo, a pessoa coloca o seu trabalho como o centro das coisas. Coloca o centro das coisas com os seus filhos. Aí o cara vai lá e perde o emprego. Desmorona tudo, fica desesperado, entra em depressão, perde os filhos, também fica em depressão. Aí ele falou assim, você tem que colocar o centro das coisas em você. Eu falei, poxa, o cara estava indo tão bem. Estava até olhando assim, eu falei, poxa, esse cara está falando um negócio interessante. Aí no final deslizou. Já era. Perdeu o Playboy. Não foi bem. Não, você tem que colocar o centro das coisas no nosso Pai. Sabe por quê? O apóstolo Paulo fala lá em Colossenses. Olha, quando tudo estiver mal, quando o diagnóstico médico não estiver bom, quando o desemprego bater na porta, quando as drogas na família começar a assolar, olha para as coisas do alto. E ele faz uma recomendação tremenda. Olha para as coisas do alto, que você vai conseguir ter refúgio. Por quê? Se você ficar olhando para as coisas daqui, olhando para você, já era também. Não adiantou. Você também não pode colocar o centro de você, o centro das coisas em você. Porque nós somos extremamente falíveis. Como somos fracos, né? E já falamos, tá? Já falamos. Então, meus irmãos, o que eu trago aqui para vocês? Qual a minha sugestão para vocês? Eu queria encorajá-los a fazerem isso. A fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque o inimigo, ele, embora seja sujo, mas
não tem nada melhor do que o bom tempo para resolver as coisas. Na parábola do joio e do trigo, vocês concordam que o dono lá da propriedade, ele poderia falar assim, como às vezes nós temos alguns comportamentos intempestivos, e fala assim, não, vai lá agora, porque mais ou menos assim, os capangas estão lá atrás, quer que a gente vá lá resolver o problema? Vamos lá agora resolver o problema. Não precisa resolver não, vamos dar tempo ao tempo, vai crescer, depois que crescer, aí sim, nós vamos tomar uma atitude. Olha que decisão sábia desse camarada, né? Por quê? Porque as raízes iam se entrelaçar ali, ele ia arrancar e ia sair junto, e a gente precisa entender que a gente vamos estar juntos com o joio, e a gente precisa tomar decisões sábias, igual esse dono lá, dessa propriedade tomou. Ele foi lá e estava pronto a tomar uma decisão, até foi impulsionado, quer que a gente vá lá resolver a parada? Não, não precisa. Espere, aguarde. O tempo, às vezes, é a melhor solução. Aguarde. Mas pastor, tem semente aqui. Vai ter, meu irmão. Vai ter. Por isso que a gente tem que estar pronto. Por isso que a gente tem que estar se ajudando. Por isso que a gente tem que estar ombro a ombro. Por quê? Porque vai ter semente ruim. Vai ter. Quem vai conseguir ficar vigilante a todo tempo? Deu uma bobeira, foi. Agora saibam que nós estamos em duas possibilidades, aqui ou ali, mas a nossa brilhante estrela da manhã é quem nos sustenta, é quem faz com que nós caminhemos e olhemos para o alto e dissemos assim, da onde virá o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Vocês sabiam que aquela época, nos montes, eram esculpidas as imagens dos deuses? E quando as pessoas falavam assim, olhe para os montes, não o salmista, olhe para os montes de quem virá o socorro, não é porque não tinha nenhuma opção não, viu gente? Porque tinham várias opções, estavam lá várias imagens esculpidas lá, depois vocês deem uma pesquisada nisso, para vocês verem. E ele fala assim, diante de todas as imagens aí, nenhuma delas serve. A única que pode ser um socorro real para mim, é o Senhor que fez os céus e a terra. Ele sim merece a minha confiança. Ele sim é merecedor do meu crédito. Ele sim é poderoso. Amém, igreja? Vamos colocar de pé? Depois a gente vai falar sobre isso. Aleluia! Ele é a luz do mundo, maravilhoso, conselheiro. Aquele que venceu a própria morte, a ressurreição e a vida. A nossa fortaleza. Amém? Cordeiro de Deus. Aleluia, que Deus maravilhoso, amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nós te pedimos agora que o Senhor traga luz, porque o Senhor é luz. O Senhor é a nossa salvação. O salmista, o rei Davi, em Salmo 27, diz que o Senhor é a nossa salvação. O Senhor não dá a salvação, o Senhor é a própria salvação. Obrigado por isso, Pai. Obrigado porque o Senhor transforma realidades, transforma, Senhor, situações que são
eminentemente traumáticas, danosas, em situações belas, em momentos que nós não podemos nem imaginar. E é por isso que nós rendemos graças a Ti essa noite. E é por isso que nós nos achegamos a Ti, louvando o Teu nome, Te pedindo misericórdia pela nossa pequenez, pela nossa falha, pelos nossos pecados, e pedindo a Ti que nos dê forças para que nós consigamos avançar nessa guerra furiosa que nós temos aqui. Mas nós não deixaremos de olhar para Ti, Pai. Nós continuaremos olhando para Ti. Nós continuaremos olhando para Ti. Não importa o mar revolto, nós não deixaremos de olhar para Ti. Aleluia, aleluia. És bem-vindo aqui em nosso coração. Toma direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Aleluia, Jesus, nós louvamos o Teu nome, porque a Tua palavra nos diz no livro de Romanos, que o Senhor esmagou a serpente, e nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor é mais do que vencedor, o Senhor está sentado à direita do Pai, aleluia, e nós glorificamos a Ti, Senhor, a Ti toda honra, a Ti todo louvor. Tu és merecedor da nossa vida, recebe a nossa vida, que é o que nós temos para Lhe oferecer, Pai. Toma o nosso ser, toma a nossa mente, em nome de Jesus, Senhor, nos ensina a amar, nos ensina, Senhor, a estar diante do Senhor com inteireza de coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor, o amor do Pai e as doces consolações sejam constantes em todo Israel de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe, meus irmãos. Excelente semana a todos.